Olá, meus queridos alunos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos fazer a atividade da cadeia e a teia alimentar, tá? Então hoje vocês vão estudar um pouquinho mais. A semana que vem tem que dar outra atividade junto, né? Que é para vocês irem entendendo e aprendendo, tá bom? Bom, lembram que eu relembrei vocês, né, da planta, né? De como ela produz o alimento dela. Lembram que ela produz o próprio alimento através dos nutrientes, da água, do gás carbônico, da luminosidade do sol. E aí ela vai estar produzindo o alimento dela. Então, o que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que vão alimentar os próximos seres vivos, tá bom? Então, a minha planta é o produtor. E esse produtor é o que vai produzir o próprio alimento, tá? Então, a planta é o produtor. E nessa cadeia alimentar, eu vou usar setinhas avisando, né, para quem ela vai servir de alimento. Tá? Então, não é quem vai comer quem, é quem vai servir de alimento para o próximo ser vivo. Tá? Então, o produtor, que é a planta, ela vai servir de alimento para os consumidores. Quem são esses consumidores? Então, a planta vai servir de alimento para o grilo. Então, o grilo, né, vai comer a planta. E aí, esse grilo, ele vai servir de alimento para outro ser vivo, que é o sapo. O sapo vai lá e come o grilo. Tá? Então, a planta, ela produziu seu alimento, tá? O nutriente que ela produziu ali para ela se alimentar serviu de alimento para o grilo, que vai servir de alimento para o sapo, que automaticamente vai servir de alimento para a cobra. E a cobra vai servir de alimento para a águia, tá? Então, o que acontece aqui? A planta, eu vou chamar de P de produtor, tá? E o grilo, eu vou chamar de C1, porque ele foi o primeiro que se alimentou da planta. O sapo, ele é o C2, porque ele se alimentou do grilo. Se o sapo é o C2, a cobra C3. E por último, a águia, que vai ser C4. Então, aqui eu tenho quem? Eu tenho a planta, que é o produtor, que alimentou, né, o herbívoro, que é o grilo, que vai comer, só se alimenta da planta, que serviu de alimento para os outros carnívoros, porque o carnívoro é aquele que vai se alimentar de um herbívoro ou de um outro carnívoro, tudo bem? Vamos supor que aqui nesse meio do caminho, tá bom? Eu tinha uma largatinha lá na planta e ela se tornou uma borboleta. Esta borboleta, ela também se alimentou da planta. Então, ela também se tornou um primeiro consumidor, tá? Uma vez, né, que ela já se alimentou, o sapo também se alimenta do grilo e também vai se alimentar desta borboleta. Tudo bem? Então, o sapo aqui ainda continua sendo consumidor 2, porque se alimentou da borboleta, tá? Vamos supor, né, que também aconteceu de ter uma coruja. E esta coruja se alimentou do sapo. O sapo serviu de alimento para ela.
Se o sapo é C2, a coruja, como a cobra, também é o consumidor 3, tá? Então, aqui eu tenho uma teia alimentar. Quando eu só tinha planta, grilo, sapo, cobra e águia, eu tinha só uma sequência. Esta sequência é uma cadeia alimentar. A partir do momento que eu já coloquei mais 2 seres vivos aqui, que também, né, vão servir aqui de alimento nessa cadeia alimentar, ela passa a ser uma teia alimentar, porque o sapo tem 2 opções de se alimentar, tá? E ele também serve de alimento para outras 2 opções. Tudo bem? Bom, na atividade de vocês, tá? Da apostila, nós temos aí, tá? Uma imagem. Essa imagem que apareceu aí, tá bom? Essa é uma cadeia alimentar, porque é só uma sequência, tá? Então, primeiro, né, a planta que serve de alimento para o grilo, depois o grilo para o sapo para a cobra e a cobra para a águia, tá? Então, essa é uma cadeia alimentar. Quando eu aumento mais 2 seres vivos aqui, que tem outras possibilidades, aí eu tenho uma teia alimentar, tá? E fora essa atividade, vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder algumas questões, tá? Como? Explique o que é uma cadeia alimentar e explique o que é uma teia alimentar. Então, vocês vão separar aí, né, o que é uma cadeia e uma teia alimentar. Quem é o produtor desta imagem que apareceu aí, né, anterior, tá? Lembrando, esta imagem aqui. Tá bom? Então, vai ser agora relacionado a esta imagem. Então, voltando. Quem é o consumidor dessa imagem? Então, são todos os outros são consumidores, tá? E aí, depois vocês vão separar quem são os herbívoros e quem são os carnívoros daquela imagem. Não é da minha lousa, tá? Na minha lousa eu acrescentei 2 seres aqui, tá bom? Lá daquela imagem, porque ele está pedindo sobre a apostila de vocês, tá? Então, vou dar só uma recapitulada aqui para vocês. A planta produz o alimento dela, é a P. Todos os outros serão consumidores, tá? E tem um detalhezinho, tá bom? Em algum momento aqui desta cadeia alimentar, por exemplo, o sapo pode morrer, né, antes de servir de alimento para a cobra. Então, qualquer outro ser vivo aqui que morra antes, né, de servir de alimento para outra, ele vai qualquer animal, né, ou até mesmo a planta, quando morrer antes de servir de alimento para outro ser vivo, ele acaba indo para os decompositores. Então, vamos supor, a cobra, né, e a águia morreu, tudo bem? Morreu, deu o tempo de vida dela e morreu. O que acontece? Ela vai ficar lá no chão da floresta, tá? Vai alguma pessoa lá para enterrar a cobra que morreu ou a águia que morreu? Não, ela vai ficar ali, tá? Vai ficar ali no chão da floresta. Ela vai entrar em decomposição e esses nutrientes desse animal que morreu vai parar aonde? No solo, que vai servir de nutriente para a planta, né? Ou uma outra planta também. Estar produzindo seu alimento e servindo de alimento para outros seres vivos. Então, essa cadeia aqui, ela não para, ela nunca vai parar. Porque a planta precisa de nutrientes que estão no solo. Mas ela vai servir de alimento para os consumidores que uma hora vão morrer, vão se decompor e essa decomposição vai para o solo,
aonde a planta vai estar recebendo esses nutrientes e assim por diante, tá? O vídeo eu acho que ficou um pouquinho longo, tá? Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho, tá bom? O que é uma cadeia e uma teia alimentar e como, né, gera esse ciclo, que esse ciclo ele nunca para, tá? E na próxima atividade, no próximo vídeo, nós vamos estudar um pouquinho mais ainda sobre cadeia e teia alimentar com outros exemplos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá, pelo WhatsApp. E, e vamos esperar, né, o próximo vídeo para mais atividades relacionadas ainda à cadeia e teia alimentar. Até a próxima, pessoal!